Saber a hora de parcelar e a hora de pagar à vista é um dos maiores fatores que diferencia uma pessoa com boa educação financeira de uma pessoa que provavelmente deve estar até com o nome sujo, já que mais ou menos 50 milhões dos brasileiros têm o nome sujo e mesmo assim não fazem a mínima ideia. E aí é que está, muitas pessoas não têm acesso à educação financeira ou não quiseram aprender sobre educação financeira e acabam não sabendo quando é o melhor momento para pagar à vista ou então utilizar o sistema de crédito para parcelar uma compra. Quando que é vantajoso você escolher entre uma forma ou outra? Vamos começar primeiro falando sobre o pagamento à vista. Quando vale a pena pagar à vista ao invés de parcelar? Um dos primeiros fatores que nós já olhamos de cara e uma das maiores vantagens nos pagamentos à vista é justamente o desconto que você tem ao realizá-lo, principalmente se você está fazendo via Pix, por exemplo. Lojas costumam oferecer descontos de 5 a 15%, justamente porque assim os lojistas conseguem o dinheiro na hora, diferente de outros pagamentos parcelados em que ele vai receber o valor aos poucos. Então, lojistas acabam sempre preferindo que você pague as suas compras à vista. Outro fator também é a facilidade de você não precisar ficar se embolando com contas. Não tem dívidas que você vai ter que juntar para pagar no final do mês, não tem boleto, não tem nada. Você simplesmente efetivou aquela compra e ela já saiu da sua cabeça. É mais fácil você ter o controle sobre as finanças quando você não tem aquelas pequenas dívidazinhas que vão surgindo do nada e você esquece delas e depois elas vão somando e fazendo um belo montante que você tem que pagar no final das contas. Por isso que é muito mais fácil quando você começa a pagar as coisas à vista. Você não vai ter esse empecilho de ter que juntar tudo de pouquinho em pouquinho e ser pego de surpresa. E justamente uma das coisas mais importantes no modelo de pagamento à vista é que você evita o acúmulo de dívida para que você não acabe se embolando com as contas, que é o caso da maioria dos brasileiros no país. Os maiores acumuladores de dívida no país estão nos cartões de crédito, justamente porque as pessoas acabam se embolando nas contas. Agora, e quando a gente deve parcelar? Quando que na verdade é vantajoso efetivamente você utilizar o sistema de parcelamento? Primeiro, quando você tiver sem juros, mas você tem que tomar também cuidado com esses sem juros que você escuta por aí, porque na teoria, quando você tem juros embutidos no modelo de pagamento, você acaba pagando mais pelo mesmo produto, que é uma coisa ruim. Só que quando você tem zero juros, aí começa a se tornar um pouco mais vantajoso. Porém, você tem que olhar se o preço dos juros já não está embutido no produto. Pesquise muito bem o produto que você está querendo comprar em determinadas lojas e veja como está o preço. Muitas vezes você vai encontrar o produto numa loja com parcelamento com juros e ele vai estar um determinado preço, e quando você for em outra loja com parcelamento sem juros, ele vai estar até às vezes mais caro, porque o preço dos juros já está embutido no valor do produto. Por isso que é sempre bom você pesquisar muito bem o produto que você está querendo adquirir para ver a variação de preço dele. Segundo grande ponto, compras de alto valor. Muitas vezes você quer um produto ou um serviço que custa muito caro, então quando você efetiva o sistema de parcelamento, você não vai levar aquela facada de uma vez só na sua conta, você vai conseguir destrinchar aquele enorme valor ao longo dos meses. Isso faz com que você não comprometa muito as suas finanças, dependendo de como você está organizando elas. Agora, quando você não deve parcelar e quais são os perigos de você começar a utilizar tudo no sistema de parcelamento? Como eu disse antes, tem a questão dos juros que às vezes vai estar embutido na sua compra, mas mais importante ainda, você tem que ter certeza de que você consegue lidar com todas as suas dívidas. Nunca atrase as faturas do seu cartão de crédito, porque o cartão de crédito tem os maiores juros do país. Ou seja, se você atrasar as suas faturas no cartão de crédito, no final das contas, aquelas compras vão sair muito mais caras. Sempre consiga equilibrar as suas finanças, utilize um sistema que pelo menos as suas dívidas não ultrapassem 30% da sua renda, porque se ultrapassar 30% da sua renda, você eventualmente vai acabar se embolando e vai acabar atrasando as parcelas do cartão de crédito, e aí é o momento que você começa
começa a perder o controle da sua vida financeira. E falando justamente em controle, quando você utiliza o sistema de parcelamento, muitas vezes você está comprometendo boa parte da sua renda futura. Você vai engessar ainda mais as suas finanças conforme você vai utilizando o sistema de pagamento a crédito. Porque se no futuro tiver uma emergência, você vai ter mais dificuldade de lidar com ela justamente por causa das dívidas que você está jogando para frente. Você tem que ter total consciência e controle sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro. Porque se você está comprometendo boa parte da sua renda no futuro e acontece uma emergência, você não está preparado para ela, você vai acabar se endividando ainda mais para conseguir lidar com tudo. Sem contar que muitas vezes quando você utiliza o sistema de parcelamento, você acaba tendo aquela sensação de que sempre as compras cabem no bolso, porque você consegue destrinchar o valor dela ao longo dos meses, então acaba saindo bem mais baratinho do que se você pagasse tudo à vista. O problema é que justamente você acaba tendo isso com a maioria das coisas que você quer comprar. E é exatamente aí que as pessoas começam a ir se embolando mais nas dívidas. Pense muito bem no que você vai querer adquirir e se realmente vai ser vantajoso ficar parcelando todas essas compras. Qual que é a regra de ouro para a gente decidir entre parcelar ou pagar à vista? Qual é aquela linha em que você ultrapassa a compra do à vista para o parcelamento? Basicamente, ela segue assim: se você tem dinheiro e tem um desconto muito grande, você escolha sempre pagar à vista. É sempre mais vantajoso, principalmente para os brasileiros que têm dificuldade em lidar com as contas e não se embolar. Se o valor for muito alto e é uma compra que você realmente quer ou realmente precise e você não tem juros, se utilizar o sistema de parcelamento, aí sim vale muito mais a pena utilizar o sistema de parcelamento, desde que você não comprometa boa parte da sua renda com aquela compra. E outra questão muito importante para saber decidir se você vai querer parcelar ou pagar à vista é também o que você vai fazer com o dinheiro que você não está utilizando para a compra daquele produto. Quando eu digo isso, é justamente no caso de investir. Muitas pessoas com dinheiro, milionários, bilionários, preferem parcelar muitas vezes a compra de uma casa ou de um carro ou qualquer outro bem que seja muito caro, justamente porque eles podem utilizar a diferença no valor para investir o dinheiro deles em alguma outra coisa que vá rentabilizar muito mais. Ele consegue ir quitando a dívida ao pouco, ao mesmo tempo em que o montante de dinheiro que ele deixou aplicado vai rentabilizando e pagando às vezes até a própria dívida. Então, na maioria das vezes, em compras de altíssimo valor, é sempre mais vantajoso você pagar parcelado, porque você ainda pode aplicar o dinheiro que você não comprometeu com a compra à vista. Em contrapartida, se você tem um desconto muito grande no pagamento à vista, você pode utilizar justamente o valor do desconto que você teve para deixar o dinheiro aplicado e rentabilizando também. Independente do sistema que você escolha, sempre tenha uma reserva de emergência, porque é ela que vai te ajudar num tempo de emergência. E as pessoas sempre esquecem que as emergências e as crises chegam do nada. Tenha uma reserva para te apoiar financeiramente quando você precisar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like se vocês gostaram desse vídeo e se inscrever no canal se você está conhecendo ele agora. Agradeço muito a vocês que assistiram esse vídeo até o final e eu me despeço de vocês aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.